fazendo várias descobertas inovadoras, os soviéticos lideravam a corrida espacial, mas no meio das vitórias e triunfos havia vários segredos e histórias mantidos longe do público e de outros rivais espaciais. Esses segredos foram revelados por um astronauta soviético pouco antes de sua morte. Quais são esses tantos segredos e quanto tempo se passou? Os soviéticos os mantiveram ocultos, mas também surge a pergunta de como isso afeta o nosso conhecimento do cosmos. O mundo se lembrará das histórias do primeiro homem na Lua, Neil Armstrong, e da agência que tornou esse sonho possível, a NASA. Mas embora a NASA possa ter sido a primeira a enviar um ser humano à Lua, não foram os primeiros a explorá-la. O primeiro lugar pertence à União Soviética, que enviou o primeiro objeto feito pelo homem à Lua. A União Soviética também realizou uma proeza aparentemente impossível. Foram os primeiros a enviar um objeto feito pelo homem para a atmosfera de outro planeta. O planeta em questão é Vênus. Você vê a guerra pela supremacia entre os Estados Unidos e os russos? Não só terminou com a Guerra Fria, mas também deu início a um novo tipo de corrida e rivalidade. Como ambas as nações não podiam superar a dominação uma da outra, decidiram dominar algo a mais, o espaço sideral. Ambas as nações estavam determinadas a superar uma a outra. O programa espacial soviético estabeleceu muitos recordes na exploração espacial. Um desses recordes notáveis foi o ser o primeiro a enviar uma mulher ao espaço. O nome da mulher era Valentina Tereshkova, e esse evento notável ocorreu em 1963. A União Soviética parece ter tido a maior ambição de conquistar o espaço devido às suas primeiras conquistas inovadoras. Eles foram os que lançaram o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik. Também foram os primeiros a enviar um animal para a órbita da Terra e em seguida voltaram sua atenção para objetos espaciais como a Lua e o planeta vizinho da Terra, Vênus. O marco fenomenal de pousar uma espaçonave em Vênus ocorreu na década de 1960. A missão Verana tinha como objetivo coletar a maior quantidade possível de informações sobre Vênus. Uma coisa que tornou a missão Verana muito inspiradora foi que Vênus sempre foi conhecido por seu clima severo. A pressão atmosférica de Vênus é cerca de 92 vezes maior que a da Terra, e há outro problema: gases altamente tóxicos como dióxido de carbono e enxofre na atmosfera. Graças a todos esses gases retidos na atmosfera, o calor em Vênus é extremamente alto, até mais alto do que em Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Embora Mercúrio possa estar mais perto, sua atmosfera não é tão densa quanto a de Vênus e, portanto, enquanto Mercúrio dissipa o calor do Sol, Vênus retém todo o calor. Como resultado, Vênus está sempre extremamente quente, com temperaturas de cerca de 400 graus Celsius, seja de dia ou de noite, enquanto Mercúrio esfria para menos 173 graus Celsius durante a noite. Esses e muitos outros foram os desafios que a União Soviética teve que enfrentar durante a missão Verana. Esses mesmos fatores provavelmente foram a razão pela qual a NASA não tentou explorar o planeta Vênus. Em vez de se concentrar na Lua e em Júpiter, os soviéticos tomaram a corajosa decisão de explorar Vênus. Eles inicialmente enfrentaram forte resistência, já que as duas primeiras missões Venera, no início da década de 60, fracassaram. A Venera 3 foi lançada em 1965, mas se chocou com Vênus sem fornecer nenhum dado. Mas em 1967, a Venera 4 conseguiu pousar com segurança no mundo implacável de Vênus e enviou seus dados para cientistas soviéticos. Foi um momento verdadeiramente impressionante. Antes desse momento, pouco se sabia sobre Vênus, exceto pelo fato de que densas e assustadoras nuvens o encobriam. Graças aos cientistas da Venera 4, descobriu-se também que não há oxigênio nem água na atmosfera de Vênus, que é composta principalmente de carbono. Também foi revelado que não há campo magnético lá em Vênus. No geral, a sonda Venera 4 passou cerca de 90 minutos coletando dados. Logo depois, ela derreteu sob a pressão implacável e as condições atmosféricas de Vênus. Nos anos seguintes à Venera 4, eles realizaram mais 12 missões Venera, todas bem-sucedidas. A Venera 5 e 6 foram lançadas em janeiro de 1969, com cerca de 5 dias de diferença entre esses modelos mais recentes de Venera. As espaçonaves vieram com modificações avançadas para suportar mais pressão e coletar dados mais precisos. Graças a essas modificações, os soviéticos acumularam um tesouro de dados sobre o misterioso planeta. A Venera 8 conseguiu tirar fotos e vídeos de Vênus, mesmo no meio do terrível clima, mas as mais impressionantes de todas foram as sondas Venera 9 e 12, lançadas entre 1975 e 1998. Pesando até 5.000 kg cada uma, seus módulos de aterrissagem eram capazes de tirar fotos claras e precisas. No entanto, a União Soviética manteve as fotos da exploração de Vênus em segredo até que um astronauta soviético as revelou.
Outra coisa que os soviéticos mantiveram em segredo foram os detalhes do programa de exploração de Marte. O sucesso da missão Venera inspirou os russos a aprofundar-se no cosmos e é por isso que eles fixaram os olhos no planeta irmão da Terra, Marte. As missões eram uma série de missões lançadas pelo programa espacial soviético entre 1960 e 1973 para explorar o planeta vermelho. As espaçonaves para essas missões eram não tripuladas e normalmente consistiam em orbitadores, landers e sondas de sobrevoo. O primeiro lançamento em 1969 foi um completo fracasso devido ao design e às falhas técnicas. Mars 2 e Mars 3 eram espaçonaves idênticas lançadas com poucos dias de diferença. Mars 2, lançado em 19 de maio de 1971, pesava cerca de 4.000 kg no total. Mars 3, lançado em 28 de maio de 1971, pesava o mesmo que Mars 2. Essas espaçonaves foram projetadas para percorrer os 200 milhões de quilômetros entre Marte e a Terra. Elas tinham características como cápsulas de aterrissagem esféricas, frenagem cônica, escudos de retrofoguete e sistemas de paraquedas e pesavam 4.650 kg. Essas especificações não são diferentes das que encontramos em nossas cápsulas espaciais hoje em dia, mas há uma diferença. Os russos foram os primeiros a introduzir essa ideia antes de outras nações como Estados Unidos e China seguirem a invenção dos rovers em busca de conquistar o planeta Marte. Eles criaram o M-Rover, um dispositivo espacial inteligente projetado para realizar observações que um astronauta faria se estivesse fisicamente presente. O rover foi projetado para navegar na superfície marciana com facilidade, graças aos seus esquis especiais que proporcionavam um tipo de movimento saltitante, um verdadeiro trabalho de engenharia projetado para navegar em terrenos acidentados de Marte. Os sistemas de detecção nessa pequena obra-prima podiam detectar rochas ou sulcos à frente e evitá-los completamente, mas o aspecto mais interessante é que os soviéticos conseguiram projetar esse robô para funcionar de forma autônoma. Já em 1971, o M-Rover foi o primeiro dispositivo robótico de exploração, embora não fosse sem fio. Um cabo de cerca de 15 metros de comprimento ligava a cápsula. Graças aos dados transmitidos por este pequeno robô, os soviéticos aprenderam tudo sobre a densidade, textura e resistência do solo marciano, e teriam feito muitas descobertas se o rover tivesse durado um pouco mais, mas o M-Rover funcionou apenas por cerca de 20 segundos. A espaçonave Mars 2 nunca pousou, mas sim se chocou. Infelizmente, tudo isso ocorreu devido a uma falha em seus sistemas. Mars 3, por outro lado, teve sucesso. O pouso foi perfeito, tornando-se a primeira espaçonave tripulada a pousar suavemente em solo marciano. Isso foi um marco fenomenal para os russos, mais uma vez colocando-os à frente na corrida épica pela exploração espacial contra o seu rival, os Estados Unidos. As missões Mars 2 e Mars 3 foram eclipsadas pelas missões Pioneer à superfície marciana. Mars 3, assim como Mars 2, pesava cerca de 4.650 kg e consistia em duas partes principais, um orbitador e um módulo de aterrissagem. O objetivo principal dessas espaçonaves era observar Marte da órbita e também de perto, obtendo imagens e dados sísmicos. As espaçonaves foram projetadas para coletar o máximo de informações possível e, portanto, foram equipadas com vários instrumentos como espectrômetros ultravioleta, câmeras infravermelhas e magnetrômetros. Os espectrômetros ultravioleta analisaram a atmosfera e o solo de Marte, enquanto os magnetômetros mediram a intensidade e a direção do campo magnético. Os radiômetros coletaram dados sobre a pressão atmosférica e os níveis de vapor d'água. Como você pode ver, Mars 2 e Mars 3 eram espaçonaves muito sofisticadas com tecnologia avançada para a época. Essas duas espaçonaves tinham uma parte especial chamada Lander, projetada para sobreviver ao forte impacto durante o pouso. Todo o conceito do sistema de repouso foi fascinante. A sequência do pouso envolveu o uso de um paraquedas especialmente projetado para a atmosfera marciana. Em seguida, um conjunto de foguetes retrógrados foi acionado após um curto período para facilitar ainda mais o pouso da nave. No entanto, não demorou muito para que o Mars 3 da URSS perdesse o contato com a base. Neste ponto, a URSS tinha adquirido uma riqueza significativa de conhecimento científico e avanços tecnológicos, então eles provaram a vitória e, portanto, suas ambições não foram desencorajadas de forma alguma. Embora as missões marcianas da URSS possam ter sido motivadas pelo desejo de superar os Estados Unidos, também tinham outra agenda. Os soviéticos estavam em busca de um grande mistério, o mistério dos extraterrestres vivendo em Marte.
O Martian Rover não apenas estava equipado para observar e analisar o solo e as condições climáticas, mas também estava equipado para procurar sinais de vida biológica. A espaçonave Mars 3 transmitiu a primeira imagem ao vivo de Marte, mas não se podia ver muito na imagem. Era um fundo cinza. Detectar um extraterrestre ou qualquer outra coisa naquela imagem era praticamente impossível. No entanto, foi um avanço notável e a União Soviética estava muito orgulhosa. Mas aqui está o que aconteceu depois do inspirador pouso marciano da União Soviética. O segredo foi revelado por um astronauta soviético. O Mars 3 ficou em silêncio após cerca de 15 segundos de iniciar sua transmissão de dados de volta à Terra. Ninguém sabe o que causou a interrupção repentina na transmissão, mas o dispositivo nunca mais foi ativado e foi assim que o que teria sido uma missão esplêndida chegou ao seu fim abrupto. Foram especuladas muitas teorias sobre a causa dessa interrupção na transmissão. Alguns disseram que foi devido a uma tempestade de poeira marciana na superfície, mas alguns outros grupos acreditam que uma entidade marciana deve ter feito algo para que o Mars 3 falhasse. Em outras palavras, extraterrestres podem ter sido responsáveis por esse grande contratempo. A perda de transmissão foi um revés, já que não havia maneira de se comunicar. Os cientistas na base não tinham como determinar o destino de Mars 3 ou do seu rover. O M-Rover estava destinado a ser manuseado pelo braço especializado da espaçonave Mars 3, ao qual estava conectado. Também foi projetado para se mover apenas dentro do campo de visão das câmeras instaladas em Mars 3. Idealmente, este rover teria parado a cada 5 pés percorridos para realizar medições, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de explorar uma grande área da superfície marciana. Para que você saiba, os soviéticos nunca mencionaram os M-Rovers em relatórios oficiais. Na verdade, eles mantiveram isso em segredo por mais de 20 anos. Foi apenas em 1990 que esse segredo foi divulgado e o mundo inteiro ficou sabendo que pequenos robôs foram implantados em Marte. Fontes também revelam que as espaçonaves Mars 6 e Mars 7 também tinham rovers. Tudo isso nos faz questionar se há mais detalhes que os soviéticos mantiveram em segredo do resto do mundo. Talvez algumas criaturas de outro mundo, ou talvez marcianos. A paisagem marciana sempre teve várias características e fenômenos que intrigaram os astrônomos por décadas. Um desses fenômenos são as tempestades de poeira épicas que parecem surgir do nada e varrem a paisagem. Às vezes, essas tempestades de poeira podem durar semanas. Quando isso ocorre, o planeta vermelho não parece mais uma esfera vermelha sem vida, mas sim uma esfera de âmbar embaçada. Pouco antes de o rover Mars 3 perder o sinal, uma tempestade massiva foi detectada perto do local de pouso. Outro fenômeno intrigante é o arco-íris dançando no céu noturno do espaço. Essas luzes ainda podem ser vistas como uma espécie de coroa pairando sobre a Terra. Um cosmonauta chamado Ivan Wagner estava desfrutando das auroras até que viu algo a mais se movendo em uma formação única. No vídeo você pode ver a borda da curva da Terra, várias estrelas ao fundo e as auroras não muito visíveis, mas olhando de perto à esquerda você verá um grupo de 4 ou 5 objetos com luzes brilhantes deslizando lentamente sobre a Terra a distâncias iguais entre eles. O breve vídeo durou cerca de 1 minuto, mas o homem que o publicou explicou que o filmou em tempo real. Esses objetos realmente duraram cerca de 52 segundos. O estranho vídeo rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, com muitas pessoas apoiando o cosmonauta em sua crença de que eram OVNIs. A misteriosa aparição e desaparecimento dos objetos e sua formação única são bastante semelhantes a várias de nossas experiências com OVNIs ao longo dos anos. No entanto, a Estação Espacial Internacional nunca comentou sobre o assunto. De fato, eles não mencionaram o vídeo desde 2020, apesar de Ivan Wagner tê-lo enviado para análise. E assim, mais uma vez, temos um mistério espacial em nossas mãos, sem respostas iminentes. As missões de exploração soviéticas em Vênus e Marte forneceram uma grande quantidade de dados e informações sobre esses planetas, mas como revelou um astronauta soviético, nem todos esses dados foram compartilhados com o público. Isso nos faz questionar se pode haver seres extraterrestres em Vênus e se os soviéticos encontraram por acaso durante uma dessas missões. Por enquanto, pode ser que não saibamos as respostas, mas esperamos que, em um futuro próximo, toda a verdade sobre essas missões espaciais seja revelada, seja oficial ou extraoficialmente. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo em nosso canal e clicando no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até breve!